Ouça agora Que Papo é Este? Opinião e análise da professora Ana Lúcia, coordenadora da Auditoria Cidadã da Dívida Pública, Seção Goiás. O Brasil todo, e mesmo mundialmente, está voltado para a tragédia lá do Rio Grande do Sul, Essa é uma tragédia anunciada. Sabia-se que ia acontecer. Tem culpados? Tem. Primeiro, a forma que o capitalismo avança pelo mundo, destruindo a natureza em busca de lucro e avançando baseado em combustíveis fósseis, ou seja, em petróleo, em carvão e gás, o que leva ao aquecimento global. O governo Bolsonaro, que cortou 99% das verbas federais para emergências e desastre em 2022. A expansão sem controle do agronegócio baseado na soja. O governador Eduardo Leite, do Rio Grande do Sul, do PSDB, e o prefeito Sebastião Melo, do MDB, que praticamente destruíram o Código Florestal e a secretaria responsável pelo meio ambiente e privatizaram a energia e a água. Então, aí estão os principais responsáveis. Vamos agora a alguns detalhes. Em diversos programas, nós já explicamos como o capitalismo avança. De um lado, buscando incorporar a força de trabalho mundial de cada país, e de outro, ter liberdade para explorar a natureza, sem regras de defesa das florestas, dos povos indígenas, dos quilombolas. Os capitalistas são inimigos de qualquer código florestal. Esse processo mundial de desmatamento, de expansão de utilização dos combustíveis fósseis, petróleo, carvão e gás, levou ao fenômeno do aumento do aquecimento global, que gera aumento de variadas catástrofes, tempestades, maremotos, como nós temos visto em várias partes do mundo. A temperatura média mundial aumentou 1,5 centígrados. No Brasil já ocorreram várias tragédias relacionadas às mudanças climáticas, sejam as secas, sejam as inundações. O próprio Rio Grande do Sul passou por 3 anos de secas intensas. Outras catástrofes que aconteceram também relacionadas a esses fenômenos. As barragens em Mariana e Brumadinho, as questões climáticas em Petrópolis, em Jequié, no sul da Bahia, em São Sebastião, em São Paulo, e no próprio Rio Grande do Sul, em setembro do ano passado. As chuvas intensas no Rio Grande do Sul são consequência de 3 fenômenos, segundo os meteorologistas, que são típicos do Rio Grande do Sul. Presença do que eles chamam de um cavado, corrente intensa de vento, em atuação na região, proporcionando a formação de tempo bastante instável. Presença do corredor de umidade vindo da Amazônia, que potencializou a intensidade de precipitação. Presença de uma onda de calor na região central do país. Então, essas tragédias são fruto das ações dos capitalistas em sua busca de lucro, para ter mais lucros. Elas são consequência do desmatamento, inclusive na nascente dos rios, e do uso de agrotóxicos visando expandir as plantações de soja. O Rio Grande do Sul se tornou um dos maiores produtores de soja e um dos campeões de desmatamento. Ao lado dessa concepção do uso de terras e solos, atualmente no Brasil temos 2 concepções de qual o papel do Estado e sua relação com a sociedade. Há uma corrente que concebe que o Estado como indutor do desenvolvimento nacional e garantidor da soberania nacional, que atualmente dirige o país através do governo do Lula. Outra que concebe o Estado intervindo apenas para assegurar o funcionamento das regras de mercado, como é a concepção do governador do Rio Grande do Sul e do prefeito da cidade de Porto Alegre. Na primeira visão, o Estado deve ser o mantenedor das principais estruturas que asseguram as condições de atendimento às necessidades de toda a população. Saúde, educação, energia, saneamento, água e transporte. Em alguns setores, aceitando inclusive a parceria público-privada. Para que essa estrutura funcione, deve-se buscar os estudos científicos e a relação com a natureza, de acordo com as alertas sobre o aquecimento global. A outra visão parte do princípio que todas essas estruturas devem ser privatizadas, que devem flexibilizar as leis, que permitam a exploração do solo e do subsolo de acordo com os interesses dos capitalistas privados.
também negam o papel da ciência, né? São os negacionistas. O que aconteceu no Rio Grande do Sul está de acordo com a segunda concepção. Tanto o governador Eduardo Leite, do PSDB, como o prefeito Sebastião Melo, do MDB, privatizaram as empresas de energia e de água. O governador Eduardo Leite fez 480 modificações nas normas do Código Florestal em seu primeiro mandato, acompanhando o afrouxamento ambiental incentivado por Ricardo Salles, ex-ministro de Bolsonaro. O governador Eduardo Leite praticamente destruiu o Código Florestal, que foi construído em 10 anos de discussão. Numa canetada, né, acabou convencendo a Assembleia Legislativa a fazer todas as modificações. Chegou o absurdo da própria pessoa se liberar, né, para fazer uma atividade que exigiria, né, uma norma do Código Florestal. O afrouxamento das normas ambientais e as privatizações da água, energia e saneamento, aliado ao fenômeno do aquecimento global, levou a essa tragédia. Inclusive, todos os órgãos relacionados ao meio ambiente foram suprimidos ou socateados pelo governador e pelo prefeito. As secretarias de meio ambiente viraram departamentos de outras secretarias. A Defesa Civil não tinha nem caminhões. Essas ações de achar que o Estado é desnecessário levou que até agora são mais de 100 mortos, mais de 200 desaparecidos, 414 das 497 cidades atingidas, envolvendo quase 2 milhões de pessoas. A Defesa Civil informa ainda que 128 pessoas estão desaparecidas e há 372 feridos. De acordo com um dos últimos boletins, 225 mil pessoas estão fora de suas residências. Desse contingente, 64 mil estão acolhidos em abrigos e 158 mil são consideradas desalojadas, hospedadas em casas de familiares ou amigos. As privatizações da água e da energia aumentaram a tragédia. Uma empresa, quando ela é privatizada, ela visa o lucro. A primeira coisa que faz é demitir os funcionários mais antigos que ganham mais. E aí o que se vê é que essas empresas de energia e de água não estão sabendo como atuar, pois os funcionários que tinham a memória de como atuar nessas situações foram demitidos. Mas na tragédia, quem é chamado para resolver os problemas? O Estado. O presidente Lula, acompanhado de ministro na primeira viagem, representando os outros poderes na segunda viagem, em reuniões com o governador e o prefeito, informou quais são as ações em andamento, né? Então, agora precisa do Estado para salvar os capitalistas, né? Já estão em andamento 807,2 milhões em antecipação de pagamentos já previstos, como Bolsa Família, Auxílio Gás, benefício de prestação continuada e recursos da rede SUAS, que é o Sistema Único de Assistência Social. Cestas de alimentos já foram empenhados 8,3 milhões para a entrega de 52 mil cestas da Companhia Nacional de Abastecimento, CONAB. Serão distribuídas cerca de 4.500 cestas por dia. O MDS está solicitando mais 7 milhões para a aquisição de mais 45 mil cestas de alimentos. Auxílio abrigamento. Foram liberados 10 milhões para repasse aos municípios no atendimento às pessoas desalojadas e desabrigadas que requerem acolhimento emergencial. Foi antecipado para o dia 8 e 9 de maio o financiamento, o cofinanciamento do SUAS, né, totalizando 18,11 milhões. O governo federal também está disponibilizando 2 mil cestas de alimentos para cozinhas solidárias que atenderão a população atingida pela chuva. Isso aí são cozinhas solidárias dos movimentos, Movimento contra a Barragem, Pequenos Produtores e MST. Bom, então, e agora, quais são os principais atingidos nessa tragédia? Os mais explorados da sociedade, aqueles que eles dão nomes chamados mais vulneráveis, né? É um nome suave, né? Para não dizer que são os explorados mesmo, né? São os que moram nas encostas, nas áreas de risco e em cidades próximas dos rios. Moram esses locais não porque querem e são irresponsáveis, mas porque ao ser expulsos do campo pela expansão do agronegócio, vão morar nas cidades onde é possível de ocupar. Foram os mais atingidos na tragédia de setembro no Rio Grande do Sul. A maioria não teve nenhuma ajuda do governo estadual para reconstruir suas vidas.
são os movimentos sociais que ajudaram. Agora pode passar o mesmo. Os ricos estão se virando, casa de campo, praia, indo até para outros países. A classe média poderá ser atendida. E os mais explorados dependerão das ajudas dos sindicatos e movimentos. A tragédia é tão grande que muitas cidades terão que ser abandonadas. Morrerão como cidades, pois no futuro poderão ser atingidas por fortes chuvas, pelo transbordamento de rios e a tragédia se repetir. Então, hoje no Brasil, há 3 milhões de pessoas que deverão mudar de onde moram, devido às novas catástrofes que virão. E, inclusive, no Rio Grande do Sul, várias cidades desaparecerão como cidades, né? Para terminar, né, vamos ouvir um alerta que vem desde do Luiz Gonzaga, né? O choque ecológico.